Bom, vou acionar agora então a Mirna Abreu, que já está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Mirna. Já boa tarde, né? Já passamos do meio-dia, então já boa tarde. Você que acompanhou atentamente, hoje mais cedo, antes do Câmara Total, nós tivemos audiência pública facultativa que discutiu aí projetos relacionados à cultura, é isso, né? É isso mesmo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a quem nos assiste. Nós tivemos uma discussão em torno de 2h15, justamente tratando de 3 projetos de autoria do Executivo que tratam aí do plano de cultura. E esses projetos, teve a participação nessa discussão, claro, o secretário municipal de Cultura, que ele falou justamente sobre o objetivo dessas propostas. Uma é de 2019 e 2 são agora de 2020. E ele falou que elas vêm, na verdade, complementar um bojo que é preciso ter de acordo com o Sistema Nacional de Cultura. Vamos ouvir. Tínhamos um Conselho de Cultura que tem a sua composição, né? E agora, a partir das conferências de cultura de 14 e 18, a gente tirou esse novo modelo que nós chamamos de Conselho de Políticas Culturais, né? É algo que é aguardado muito, tanto pela Secretaria de Cultura quanto pela sociedade civil, setor cultural, né? Aliás, ele está há bastante tempo já tramitando e é importante, muito importante, que nós demos esse passo com a aprovação dos 3 projetos, né? Olha, então, o que ficou acordado? Depois da fala do secretário, nós tivemos a fala dos vereadores das comissões que participaram, principalmente da Comissão de Cultura. Tivemos também a fala do presidente da Comissão de Cultura de Administração Pública, porque esse projeto também passa por essa comissão. Tivemos a participação de membros do Fórum de Cultura de Campinas, do atual Conselho Municipal de Cultura e outros representantes que apresentaram propostas que devem ser aí adicionadas a esses projetos. Mas como elas podem entrar aí, passar também a fazer parte? De acordo com o secretário de Cultura, o município, a prefeitura, deve receber essas propostas. Então, foi marcado para esta terça-feira, lá na prefeitura, uma reunião da comissão, dessas comissões que participaram, mas o executivo, justamente para elaborar essas propostas em forma de emenda, que devem devem entrar como emendas do próprio executivo. Aí sim, a pauta estará pronta para entrar ainda nesta quinta ou, dependendo do que for discutido nesta terça-feira, na próxima quinta-feira, visto que há uma urgência na votação desses projetos, porque hoje a gente tem, Gabriel, um Conselho de Cultura já na cidade. Sim. Mas a ideia é que ele tenha uma nova formatação. E por isso que a gente precisa que todos esses projetos sejam aprovados para que aí ele possa, o mais rápido possível, ser organizado uma outra eleição do próximo Conselho e tudo mais que tem que ser feito burocraticamente aí de acordo com os prazos, já que a gente já está em setembro. E a gente segue acompanhando, então, esses 3 projetos relacionados à área da cultura. Quem perdeu esta audiência pública pode rever no YouTube da TV Câmara Campinas. E aí, na quarta-feira, então, você traz mais informações se entra essa votação na reunião extraordinária de quinta-feira ou se vai ficar para a próxima semana. Passando para as notícias, então, da metrópole, hoje está coladinho. Olha aí, primeiro notícias do Legislativo, agora notícias da metrópole. Infelizmente, com uma notícia muito ruim relacionada ao coronavírus, porque nós tivemos um recorde de casos, isso em todo o mundo, né? Isso em todo mundo. A gente fala em desaceleração em Campinas, mas olha só, a Organização Mundial da Saúde registrou esse recorde de novos casos nas últimas 24 horas. Foram 307.930 casos em apenas um dia. O último recorde havia sido contabilizado no dia 6 de setembro e, segundo a agência, os maiores aumentos de infecções foram relatados na Índia, Estados Unidos, Brasil, Espanha e Argentina. E todo mundo, nós temos já 28 milhões de casos confirmados, sendo que só aqui no
Brasil, nós temos 4.300.000 novos casos. Novos casos não, o total de casos. E agora, em Campinas, esse número tem desacelerado. Os dados do boletim epidemiológico publicado no dia 4 de setembro apontam que o número de casos aqui, tanto de síndrome respiratória aguda e de Covid, está em queda. Segundo o relatório, nós tivemos um pico da doença lá em julho, entre a 27ª e a 28ª semana. Lembrando que, se não me engano, agora nós estamos na 37ª, mas até a última sexta-feira nós estávamos na 36ª semana. E aí nós tivemos esse pico em julho e depois, naquele momento, nós tínhamos, 75% dos casos suspeitos eram positivados. Agora, esse percentual é de 10%. Então, quando a gente olha lá, casos em investigação, depois só 10% desses casos têm sido confirmados, o que representa uma boa notícia. Mas o secretário de Saúde disse o seguinte: isso não significa que devamos aí ficar tranquilos. Existe uma nova realidade, mas ainda é preciso ter atenção. Acompanhe. As aglomerações com grandes contaminações seguida de confinamento, que é provavelmente que vai acontecer, pode piorar a situação. Eu acho difícil que tenhamos aquele drama que vivemos, aquela situação de uma mortalidade imensa, mas mostra que a epidemia não acabou. Quer dizer, isso serve de lição para nós brasileiros. A gente tem visto nos finais de semana, principalmente nas praias, um movimento anormal, quer dizer, um movimento que não é para ter no momento de pandemia. Isso nos preocupa. Eu sempre digo, a saúde nós não temos o que fazer a não ser alertar e depois cuidar das pessoas, né, prefeito? A hora que começa o problema, a gente começa a ter que refazer uma estrutura que a gente gradualmente está não desmontando, porque não vamos desmontar nunca. Tenho certeza que no nosso período de governo juntos aqui, a gente vai precisar dessa estrutura para a Covid. Ela não acaba até janeiro, até fevereiro. E a vida mudou, nós vamos ter que estabelecer uma forma de convivência, não precisamos ter medo, apenas precisamos fazer essas medidas que são baratas, simples e que têm que ser difundidas em todos os lugares. Os dados até o fechamento desse boletim, nós tínhamos 25,8% dos casos confirmados de Covid-19. Destes, 87,2% foram classificados como leves, o que é uma boa notícia, e 12,8%, ou seja, 3.580 pessoas com moderados ou sintomas graves da doença. E uma notícia positiva, né? 2 regiões no estado de São Paulo que preocupavam, Ribeirão Preto e Franca, também passaram para a fase amarela do Plano São Paulo. Então, agora, todo o estado, 100% está na fase amarela. É uma notícia positiva, porque há 2 meses a gente tinha algumas regiões na fase vermelha, como a cidade de Campinas, já ficou ali próximo, passou para a laranja e agora todo o estado na fase amarela. Isso, a gente pode dizer que hoje a gente tem 52% dos leitos em todo o estado que estão ocupados, um número muito bom, já que a gente chegou a perto de 90% em muitas e até quase 100% em muitas cidades paulistas. Ô Mina, agora eu reparei neste fim de semana, principalmente nas redes sociais, eu acho que não teve um campineiro que não reclamou das queimadas na cidade de Campinas, né? Infelizmente, todo mundo que abriu a janela sentiu aquele cheiro, ouviu no horizonte ali aquela fumaça. As queimadas estão aí atrapalhando bastante a vida de todo mundo, né? Não só em Campinas, mas também na região metropolitana. Inclusive, o prefeito fez um alerta da ajuda que a população deve dar assim que perceber um primeiro foco de incêndio. As pessoas têm muita atenção, né? Assim que tiver qualquer problema, já manda uma mensaginha para 40190, isso? Da Defesa Civil, 40190. E aí você vai já nos ajudar, porque às vezes a pessoa percebe, tá pegando fogo aqui, esse fogo pode alastrar. Aí a Defesa Civil já vai com essa caminhonete que eu falei antes. O pessoal tinha um saquinho d'água nas costas, dava até dó, uma manivela, né? Então tinha que chegar bem pertinho do fogo
E praticamente um saquinho d'água, quanto que tem? 20 litros, 30 litros, né? Hoje nós temos a caminhonete com tração nas 4 rodas, com tanques com bastante água e com jato de pressão. Então já vai ali no foco do incêndio. Olha, como eu disse, Valinhos, por exemplo, registrou 2 focos de incêndio em áreas de vegetação, entre a tarde de sábado e a madrugada do domingo, o que assustou os moradores aí do Parque Portugal e Jardim Nova Espírito Santo. Também nós tivemos aí Sumaré em estado de alerta devido à baixa umidade relativa do ar, 18%. Então, cidade entrou em alerta e em Hortolândia, a Prefeitura promove até o próximo dia 31 a Operação Estiagem. Na verdade, a Operação Estiagem acontece em todos os municípios do estado de São Paulo. Na nossa região também, inclusive a Defesa Civil de Campinas, ela é o centro dessas operações que acontecem aqui na região metropolitana. Então, todo mundo em alerta, por quê? Olha só, seca, baixa umidade do ar. E essas queimadas são fatores aí que podem, inclusive, agravar as doenças respiratórias. E mais gente procurando hospital nesse momento de pandemia é muito complicado. Uma combinação perigosíssima essa aí que você falou, da seca, baixa umidade relativa do ar, falta de chuvas, doenças respiratórias que estão associadas. Então a gente precisa ter consciência, né? E diminuir, quase zerar então essas queimadas aqui na cidade de Campinas e, claro, em toda a nossa região. Ô Mina, o teleatendimento na rede de saúde, para evitar que médico, que pacientes irem até os hospitais, a gente pode dizer que já é uma realidade. É uma realidade. Ele foi utilizado como uma forma de proteção às pessoas que precisam usar os centros de saúde e também aos profissionais, mas, de acordo com o secretário municipal de saúde, é um serviço que veio para ficar. Hoje a rede totalmente informatizada, com a possibilidade de passarmos imagens, passarmos resultados, isso deve facilitar muito a relação entre os profissionais de saúde. Médicos com médicos, médicos com enfermeiros, fisioterapeutas. Então a telemedicina é uma realidade. O Conselho Federal de Medicina relutou muito em regulamentar isso, mas não teve jeito, a pandemia nos obrigou a fazer isso. E a questão do teleatendimento foi fundamental no controle dos pacientes com Covid-19. Foi fundamental. A gente mantinha as pessoas em casa todos os dias. No início quem fazia era o Devisa, depois passou para o Departamento de Saúde e nós fizemos milhares e milhares de consultas. Nós certamente chegaremos a mais de 100 mil consultas e acompanhamento por telefone. Todo dia o senhor dá esse número, né, de quantas pessoas estão sendo acompanhadas por Covid. Agora, outros acompanhamentos também serão feitos por telefone, principalmente quando o paciente está estável. Se o paciente precisar, obviamente, da consulta, seja no centro de saúde, seja na policlínica, claro, ele vai ser atendido. Mas a tendência é que se mantenha. Olha, então, continuem usando o teleatendimento e os casos presenciais apenas se for de urgência, emergência ou de extrema necessidade. Falando agora sobre a cidade vizinha aqui de Campinas, Hortolândia, nós temos 2 informações relacionadas à área da cultura. Primeiro, uma prorrogação do mapeamento cultural. Isso mesmo. Na última sexta-feira nós falamos que era o último dia, mas a prefeitura decidiu aí estender o prazo até o dia 18 de setembro, que é a próxima sexta-feira, a primeira etapa do mapeamento cultural na cidade. Então, até a última sexta-feira foram 120 cadastros. E agora a ideia é que mais pessoas tenham essa possibilidade. Pode entrar no site da Prefeitura, ir direto no Paço Municipal ou ainda a Prefeitura disponibilizou um WhatsApp, que é o 19 999 79 5576,
para dúvidas sobre esse mapeamento cultural dos artistas da cidade de Hortolândia. E o número está aí na tela, viu? Para quem quiser consultar, 997-95576 é o telefone da Secretaria de Cultura de Hortolândia, que pode tirar todas as dúvidas, inclusive, Mina Abreu, sobre as feiras livres noturnas. É verdade. Hortolândia, assim como Campinas já tinha iniciado, também aprovou uma lei para que as feiras voltem na cidade. Claro que com todo o protocolo de segurança. E aí, o objetivo agora é que, com essa ação mais criteriosa, as áreas públicas da cidade possam receber essas instalações para as feiras e também será autorizada, inclusive, a instalação de mesas e cadeiras em passeios públicos, com o objetivo de incentivar o consumo em estabelecimentos comerciais no município. Por quê? Porque na cidade não tinha uma lei, então, na verdade, as pessoas tinham que ficar só dentro do estabelecimento. Com essa autorização, por exemplo, restaurantes e alguns bares podem colocar algumas cadeiras do lado de fora, mesas e cadeiras, e com isso as pessoas têm mais essa questão do distanciamento mesmo nesses locais. Então, área externa liberada também, então, na cidade de Hortolândia. E para a gente poder encerrar as notícias da metrópole, um concurso de roteiros turísticos virtuais. Já que a gente ainda não pode passear presencialmente, o governo do estado lançou um concurso para os guias de turismo de todo o estado, que tem até o dia 26 de outubro para se inscrever no concurso de roteiros turísticos virtuais. A ideia é selecionar trabalhos de 369 municípios pré-determinados que se enquadrem nas seguintes categorias: interesse turístico ou que pertençam a uma das 49 regiões turísticas do estado de São Paulo. Então, os roteiros em formato de vídeo devem ter entre 20 e 40 minutos de duração. E a lista completa, com a regra e tudo mais, está no site www.turismo.sp.gov.br. Então, um convite aí aos guias de turismo que façam o seu vídeo e passem aí a concorrer. Bacana, gostei. Mina Abreu, muito obrigado pelas informações aqui do Legislativo da Câmara de Campinas e também com as notícias da metrópole de Campinas. Você volta amanhã na terça-feira? Combinado, amanhã com mais notícias para você.